Fala pessoal, Paulo Musi aqui, mais um Musi Responde. Hoje o tema que foi colhido na internet é glúten e lactose. E aí, como é que funciona isso daí? Bom, vocês já me viram algumas vezes conversar com grandes amigos meus, Lancha Júnior, Saldanha, o Tácito, Daniel Coimbra, sobre essa questão de glúten e lactose. O que a gente percebe? Que existe um terrorismo alimentar. E a maioria dos nutricionistas concordam com isso, por quê? Porque a alimentação é uma coisa que o ideal é que tenha uma variedade boa. E qual é o grande problema da gente criar esse terrorismo alimentar? Quando você corta alguns nutrientes da sua alimentação, existe quase como se fosse uma sensibilização a essa ausência. É como se o nosso corpo se tornasse não tão tolerante assim. Então a gente tem que pontuar algumas coisas. A intolerância, a alergia, que são coisas diferentes. Um sujeito alérgico a glúten é diferente de um sujeito intolerante a glúten ou lactose. E estas pessoas, elas na realidade não podem consumir ou não devem consumir esses alimentos. Contudo, quando você pega uma pessoa e retira esses alimentos, glúten e lactose, o que começa a acontecer? A lactose, por exemplo, é um processo muito curioso. Por quê? Porque quando nós deixamos a nossa primeira infância, a lactase, que é a enzima que faz a quebra da lactose no nosso tubo intestinal, ela deixa de ser produzida à demanda e ela começa a ser produzida como? Por necessidade. Então, quando a gente tem até 6 meses de idade, o que acontece? A gente tem lactase lá para quebrar toda a lactose que nós consumimos. Depois dessa época, depois que nós deixamos de nos tornar lactentes exclusivos, lactentes exclusivos, ou seja, só leite na nossa dieta, a gente começa a parar de produzir a lactase de forma livre. E aí a gente produz de acordo com a necessidade. Então, o que começa a acontecer? Você toma leite, o teu tubo gastrointestinal ele faz a percepção desse alimento, percebe a presença de lactose e libera a lactase. Para algumas pessoas que não têm o costume de consumir a lactose, existe um delayzinho e então ela pode sentir um pouquinho de refluxo, pode sentir uma ligeira tendência a soltar o intestino, pode sentir um pouquinho de distensão abdominal, mas não é nada grave. Conforme ela vai consumindo leite e derivados ou alimentos que contenham essas substâncias, ela vai se adaptando, vai mantendo níveis de lactase que são níveis basais e ela consegue fazer a digestão desses alimentos tranquilamente. Tá? Só que quando você corta de vez, o que começa a acontecer? Esses níveis de lactase vão diminuindo progressivamente até que chega um momento onde eles não existirão mais e eles precisarão de um grande estímulo para que essa lactase seja produzida. O glúten, pessoal, ele é um tipo de proteína que tem uma capacidade alérgena básica, mas pessoal, toda proteína tem. Tem gente que tem alergia, por exemplo, à proteína da clara do ovo, tem gente que tem alergia à proteína do peixe, da carne, do frango. Proteína é assim. Ela tem uma capacidade antigênica que é presente no nosso corpo de uma forma universal. Pois bem, se nós tiramos completamente esses alimentos, o que começa a acontecer? Nós nos tornamos sensíveis ao consumo deles. E aí reintroduzi-los pode nos trazer alguns sintomas que são muito ruins. Qual é o grande problema disso? A maioria, se não a totalidade dos alimentos que nós consumimos hoje, produzem ou glúten, contém glúten, ou lactose, ou os dois. E aí o que vai acontecer? Se você que não tem intolerância ou alergia a nenhum desses alimentos, cortar completamente, depois de 3 meses você tentar almoçar com a sua família, muito provavelmente você não vai passar bem. Você vai ter algum tipo de reação. Aí você fala assim, Paulo, mas isso é uma característica de que então esse alimento faz mal, porque se for passar mal, pessoal, não é uma questão deste alimento, é qualquer tipo de alimento. Se for cortado, se for retirado abruptamente da dieta, existe uma tendência muito séria de que nós criemos algum tipo de dificuldade de digerir. Simples assim. Só que o que as pessoas não percebem? Aonde você vai ter riqueza de glúten e lactose? Em alimentos que são caloricamente extremamente densos. Doces, massas. Então pensa comigo. Não é que você está cortando glúten e lactose, é que você está cortando uma série de alimentos que são muito calóricos. Então você pega uma pessoa que comia bolo, sorvete, tomava vitamina de abacatada, vitamina de leite com abacate, e aí depois ela começa a fazer o quê? Tomar água, abacate na água. Ela comia doce, sorvete, bolo, ela passa a comer o quê? Nem bolacha integral, tem glúten.
Então você percebe que na realidade não é que ela cortou o glúten e a lactose, a realidade é que ela cortou uma gama de calorias da dieta dela, que para ela adequar a sua alimentação sem esses componentes, tende obrigatoriamente a haver uma diminuição calórica total. E aí a pessoa emagrece. Então não é que ela cortou o glúten e a lactose, é que ela cortou nutriente. E se você cortar nutrientes, se você cortar caloria, existe uma modificação no seu físico que vai se adequar a isso. Diferente das pessoas que de fato têm intolerância a esses alimentos e que não podem consumi-los de forma alguma. Inclusive, existem medicações, existem preparados que ajudam essas pessoas com enzimas que conseguem digerir ou o glúten ou a lactose, nesse caso a lactase. Para quê? Essas pessoas, quando forem se alimentar em situações sociais ou encontros, ou algumas que elas não conseguem diminuir ou a chance de consumir esse tipo de alimento, elas tomem para diminuir o risco delas terem algum sintoma. Agora, fazer isso de uma forma objetiva, de uma forma que seja pensada, na realidade é um grande risco. Por quê? Você não vai ter um grande problema de saúde, você não vai morrer, não vai ter nada disso, mas imagina que você faz uma dieta assim, podendo ter cortado calorias de uma forma muito mais inteligente, muito mais estratégica, e aí um belo dia você vai na festa de aniversário de um determinado amigo seu. Aí você vai comer um pedacinho de nada de bolo. Aí você tem uma diarreia monstra e que nem dá tempo direito para chegar no banheiro. Você já se imaginou nessa situação? E no final é o que acontece. E qual é o grande problema? A pessoa ela não raciocina que aquilo lá é culpa do erro dietético que ela provocou de forma proposital. Ela acha que é o glúten e a lactose que faz mal. Então não se desnutram. Não achem que a alimentação e nutrição é uma coisa fácil do jeito que tá sendo mostrado. É muito complicado. E retirar alimentos é tão ruim quanto banir na realidade, né? Banir alimentos é tão ruim quanto você comê-los em excesso, tá? Prestem atenção nisso. Nem sempre o raciocínio mais certo é o mais óbvio. Às vezes o óbvio, às vezes o senso comum te leva a tomar decisões que na realidade elas são ruins. Por quê? Porque elas escondem processos, que são processos naturais de função do seu organismo que você mesmo está impedindo que aconteça. Entenderam sobre o glúten e lactose? Não tenham medo. Na dúvida, consultem um médico nutricionista. A melhor forma de você saber o que você tem e o que você deixa de ter. E claro, que você cria alguma coisa para você. Rotinas assim, elas são como a gente chama de tailor-made, elas são feitas a caráter, elas são feitas individualizadas para uma pessoa em um momento, e tão individualizada que é aquilo que eu sempre falo para vocês. Dependendo do tipo de treinamento ou da ação da alimentação, da dieta, o que vai acontecer dali 1 mês, 2 meses, você não vai ser a mesma pessoa. Logo, você precisará de alguma coisa diferente. Entenderam? Combinados? Até o próximo Nos Responde.